Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Vanirto Chaves. Estou falando diretamente do Pará. Bem-vindos ao canal Espiritismo Animado. Este canal tem como objetivo divulgar e multiplicar o conhecimento sobre a doutrina espírita. Seja um elo dessa corrente de conhecimento. Dê o like, inscreva-se e toque o sininho e compartilhe com seus amigos. Princípio vital é a energia espiritual base da vida que anima o corpo físico, dando-lhe movimento e atividade. A mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Pergunta número 60 do Livro dos Espíritos. Sim, a lei da atração é a mesma para todos. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? Pergunta número 61 do Livro dos Espíritos. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Qual causa da animalização da matéria? Pergunta número 62 do Livro dos Espíritos. Sua união com o princípio vital. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Pergunta número 66 do Livro dos Espíritos. Sim, modificado segundo as espécies. É eles que lhe dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Pergunta número 68 do Livro dos Espíritos. Esgotamento dos órgãos. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Pergunta número 70 do Livro dos Espíritos. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. No aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer no indivíduo de uma espécie. Alguns que se acham saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Aquele que a tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. Em certos casos, prolongar a vida presta a extinguir-se. Como exemplo, o passe. A inteligência é atributo do princípio vital? Pergunta número 71 do Livro dos Espíritos. Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la.
O instinto independe da inteligência? Pergunta número 73 do Livro dos Espíritos. Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado.